Irmãos, o tema de hoje é a geração calcanhar do Messias, né? E aí nós vamos pegar como texto base Gênesis, capítulo 3, né, versículo 15. Esse texto, ele é muito importante, não só na cultura judaica, mas também no cristianismo. No cristianismo, esse texto é chamado de proto-evangelho, né? É o primeiro evangelho, é o início do evangelho, porque aqui nós temos a, a primeira profecia sobre o Messias, né? Por isso que esse texto ele é tanto importante no judaísmo quanto no cristianismo. E, e é esse texto que nós vamos pegar como base para o nosso estudo hoje. Então, vou pegar aqui e vou pedir para os irmãos lerem na versão dos irmãos também. Eu vou ler na versão judaica, na Bíblia judaica completa, do Dr. David Stern. Diz assim: porém, animosidade entre você e a mulher, e entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, irmãos, eu não sei se todos estão contextualizados, mas Gênesis capítulo 3 fala da tentação da serpente. Ela tentou a Eva comeu do fruto da árvore que estava proibida pelo Eterno, e deu para Adão, que também comeu, né? E aqui nós estamos lendo o Eterno conversando com a mulher e com a serpente. Então, esta palavra foi direcionada para a mulher e para a serpente. O primeiro ponto importante aqui é que ele fala a semente da mulher. E mulher não tem semente. A semente está no homem, né? Sêmen, em grego, semente, descendência. Então, aqui os rabinos já explicam como assim semente da mulher. E a explicação rabínica é que essa semente virá de outro lugar. Olha que interessante. E como esse texto é uma profecia do Messias, falando que vai surgir um que vai ferir a cabeça da serpente, então quer dizer que na concepção do Messias, a semente é da mulher, mas essa semente vai vir de um outro lugar. Olha que interessante. E totalmente compatível com o Evangelho. Totalmente compatível com aquilo que narra o Evangelho. E o anjo Gabriel, o mensageiro do Eterno, avisou a Miriam, a Maria: olha, você vai ficar grávida. E ela questiona: como que eu vou ficar grávida se eu não conheci marido? Eu não tive relação sexual com meu marido. E aí o anjo avisa como que será a concepção. O Espírito, né, a sombra do Altíssimo te cobrirá e ficarás grávida. Ou seja, a semente veio de outro lugar.
Nós temos um outro ponto importante, né? Em Isaías, né? Quando diz que a virgem conceberá, Isaías também, né? Nós temos essa profecia no profeta Isaías, que a virgem vai conceber, e lá o mem, que é aberto, aparece fechado, que é a letra que simboliza útero, né? Então, o útero da mulher vai estar fechado. Então, o próprio escriba deixou esse detalhe ali, né? Quando diz que a virgem conceberá. Então, os judeus sabem disso, a maioria dos judeus religiosos sabe disso. Então, nós temos aqui argumentos para refutar judeus que não creem em Jesus e que falam que o cristianismo é uma farsa, que fala que o judaísmo messiânico é uma farsa, que fala que o Novo Testamento é uma farsa. Esses judeus são conhecidos também como antimissionários, porque eles pegam tanto o Novo Testamento quanto o Tanar, os escritos chamados de Antigo Testamento, para refutar o Novo Testamento, para refutar Yeshua como Messias e para refutar o movimento nazareno, né? A seita dos nazarenos, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Mas este não é o ponto em questão de hoje, tá? Então, nós temos aqui a linhagem da mulher, a linhagem da serpente. Ou seja, nós temos aqui a descendência da mulher e nós temos a descendência da serpente. Então, a serpente também vai ter uma descendência. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí, né, nós vemos aí que um desse descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Só que a serpente ferirá o calcanhar. E aí, os rabinos, comentando sobre esse texto, eles falam que essa descendência da mulher e essa descendência da serpente são duas gerações. Tá? E a descendência, e na cultura judaica, quem vai ferir de fato a cabeça da serpente é o Messias. Então, existe uma batalha espiritual, tá? No Targum, comenta-se isso. O Targum, ele comenta esse versículo e fala que esse texto aqui está narrando uma batalha entre os filhos da mulher versus os filhos da serpente. E nessa batalha, quem vai dar o golpe final e que vai aniquilar a serpente é o Mashiach, é o Messias. O que é o Targum? O povo de Israel, na época ali de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, invade o reino de Judá em 586, se a minha memória está boa ainda, invade Jerusalém em 586 a.C., destrói o templo e leva cativos judeus para a Babilônia.
E o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, fica na Babilônia 70 anos. Só depois de 70 anos que eles voltam. Então, quando eles voltam da Babilônia, muitos já não sabiam mais o hebraico. Então, quando é lido o hebraico, que é a língua sacra, a língua santa, quando era lido a Torá ou o Taná dentro de uma sinagoga, que teve a sua origem também na Babilônia, muitos judeus não entendiam o hebraico. E aí surgiu uma versão aramaica do chamado Antigo Testamento. Só que não era uma simples tradução do hebraico. O Targum é uma tradução já explicativa. Existia um comentário, ele traduzia já explicando o texto, já traduzia explicando como que os judeus entendiam esse texto. Ok? Então, isso é o Targum. É muito importante porque vira e mexe a gente cita o Targum, né? E o Targum que nós vamos citar hoje, ele tem dois nomes, é o Targum Pseudo-Yonatan ou Targum Yerushalmi, Targum de Jerusalém, ele comenta esse versículo. Então, novamente, irmãos, para a gente frisar o versículo aí, porém hostilidade entre ti e a mulher, ok, entre tua linhagem e a linhagem dela. Então, são duas descendências, são duas gerações. Então, uma é a geração do Messias, a outra, a geração da serpente. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E esse texto, na cultura judaica, e aí é uma expressão aramaica, ikveta de Meshirra, e aí já é aramaico, ikveta de Meshirra, ou seja, calcanhar do Messias. Então, esta geração é chamada o quê? Ikveta de Meshirra, geração calcanhar do Messias. Essa descendência aqui que fala em Gênesis 3,15. E por que que ela é conhecida como calcanhar do Messias? E aí você vai anotar para mim. Por que que essa geração é conhecida como geração calcanhar do Messias? Primeiro, o calcanhar é a parte do corpo que primeiro a chegar. Quando você vai entrar no local, o primeiro membro do seu corpo que adentra no local é o calcanhar. Então, por que que essa geração se chama geração calcanhar do Messias? É porque é a geração que antecede a vinda do Messias. Assim como o calcanhar é a primeira parte do corpo que entra no local, o calcanhar do Messias, essa geração calcanhar do Messias, é a geração, é a primeira geração, ou a geração que verá o Messias, ou a geração que antecede a vinda do Messias. Então, a geração calcanhar do Messias é a geração que antecede a chegada do Messias. Antes dele chegar, o calcanhar vem primeiro. Então, por isso que é chamado geração calcanhar do Messias. Segundo ponto, porque esta geração é chamada geração calcanhar do Messias. Ikveta de Meshirra.
O calcanhar é a parte mais baixa do corpo. É o membro mais baixo do corpo. Está lá embaixo. É o calcanhar. E aí vocês já entenderam. Por que essa geração é chamada geração calcanhar do Messias? Porque é a geração mais baixa. A geração que antecede a vinda do Messias é a geração mais baixa, de nível espiritual mais baixa. É a geração mais carnal. É a geração menos espiritual. É a geração mais baixa. Muito boa pergunta aí. É semelhante à geração de Sodoma e Gomorra? Sim. Sim. É semelhante. Até porque o que Yeshua falando sobre a geração calcanhar do Messias? A minha vida será como nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Será semelhante aos dias de Ló. E aí enquadra Sodoma e Gomorra. Hoje mesmo eu recebi no meu WhatsApp a propaganda do Novo Polo, onde, né, a Volkswagen fazia propaganda LGBT e colocou dois homens se beijando e falando, né, que o Novo Polo era para uma nova versão de homem, né? Nova versão do Polo, nova versão do homem. E essa nova versão eu chamo de geração da serpente. Semente da mulher é uma geração, semente da serpente é outra geração. Calcanhar é a primeira parte do corpo a chegar no local e o membro mais baixo. Então, a geração que antecede a vinda do Messias vai ser a geração mais baixa espiritualmente. Nós temos que tomar cuidado, porque a vinda do Messias está próxima. Então, isso significa que o nível de espiritualidade nosso tende a cair. E novamente, nós vamos desencadear em Mateus capítulo 24, que diz que, por se multiplicar o distanciamento da Torá, o amor de muitos vai esfriar. E esse amor de muitos aí é dos escolhidos, é dos eleitos, é dos salvos. Vai ser a geração mais baixa espiritualmente. Então, assim como houve em toda a história, a minoria vai ser salva. E há rabinos que defendem que é a nossa geração que é essa geração calcanhar do Mashiach, calcanhar do Messias. Rabino Mateus Andona mesmo fala, é a geração mais vil. Então, nós temos que tomar cuidado e, se os irmãos pegarem os temas das ministrações, daquilo que o Eterno tem colocado no nosso coração, o Eterno tem nos avisado. Para nós, a nossa casa aqui, a comunidade messiânica da reconciliação, o Eterno tem falado muito conosco, né? Então, eu acredito que o Eterno está avisando, porque nos ama, e porque muitos estão indo aí, né, nessa geração calcanhar do Messias. E aí, eu comentei do Targum, né? Eu quero ler o Targum de Gênesis 3,15.
Eu vou ler até pausadamente, para se alguém quiser copiar, conseguirá. Então, o Targum Yerushalmi, pastor Wagner colocou aí que essa geração vai ser tão baixa que ela vai ser assimilada pelo homem da anomia, né? O anti-Torá. Verdade. Então, vamos lá. Diz assim o Targum Yerushalmi. E será que, quando os filhos da mulher obedecerem a Torá e executarem suas instruções, eles estarão preparados para te baterem na cabeça e para te matar? Olha que interessante. Vou ler de novo. E será que quando os filhos da mulher, tá vendo? É uma geração, obedecerem a Torá e executarem suas instruções, então não é só crer, é executar, é fazer. Eles estarão preparados para te baterem na cabeça e para te matar. E quando os filhos da mulher abandonarem os mandamentos da Torá e não realizarem as suas instruções, tu, serpente, estarás pronta para machucá-los em seu calcanhar e feri-los. Entendeu, irmãos? Geração da mulher, geração calcanhar do Machia, geração calcanhar do Messias. Se nós obedecermos a Torá e executarmos suas instruções, nós vamos ferir a cabeça da serpente. E a serpente, nós vamos ver que é símbolo de Ra-Satã, de Satanás, do mal, do maligno, do adversário. Só que quando nós, geração do Machia, quando os filhos da mulher abandonarem os mandamentos da Torá e não realizarem seus mandamentos, a serpente vai nos ferir no calcanhar. Então, qual que é o antídoto? Torá. Qual que é o antídoto? Só conhecer a Torá? Igual nós estudamos a Paraxá todo sábado. Conhecemos. Não adianta de nada. É até pior. Antes não conhecêssemos. É conhecer e executar. Fazer. Exercer. Cumprir. Guardar a Torá. Esse é o antídoto contra a serpente. Senão ela vai nos ferir o calcanhar. E aí o Rafa perguntou, e tem volta para essa geração? E aí o Targum continua. No entanto, haverá um remédio para os filhos da mulher, mas para a serpente não haverá remédio. Haverá um remédio para o calcanhar dos filhos da mulher nos dias do rei Messias. Então haverá um remédio nos dias do rei Messias. Esse remédio é o próprio Messias. Esse remédio é o Espírito do Messias que habita em nós. É o Espírito da verdade, que nos guia
na Torá. Então, irmãos, o texto de Gênesis 3,15 está falando de duas gerações. A geração da serpente e a geração do Messias. E como eu disse, a Torá do Mashiach é o antídoto contra o veneno da serpente. Justamente, pastor Wagner. Vou pedir aos irmãos para a gente abrir Apocalipse capítulo 12. Aí depois que a gente faz uma leitura desse Targum de Gênesis 3,15, aí você vê que realmente Paulo estava certo quando ele escreveu aos romanos que aos judeus pertencem os oráculos, as revelações, né? E o cristianismo, a cristandade, a teologia normativa cristã perde com seu sentimento antissemita de entender os textos no seu contexto original. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 12. Olha para você ver que como que o Targum ele não fere a Torá, nem as Escrituras, e pelo contrário, confirma o escrito da Brit Hadashah, os escritos da Nova Aliança. Então vamos lá, o livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Olha que interessante. A seguir, foi visto um grande sinal no céu. Uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés. E sobre sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Sempre que a gente lê um texto sagrado, isso é uma técnica judaica de interpretação das Sagradas Escrituras. Sempre quando você lê o texto, você tem que se remeter à primeira vez que o assunto do texto que você está lendo, ele aparece. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia. Pastor Wagner não pode, tá? Onde na Bíblia aparece Sol, Lua e 12 estrelas? Ah, Igão. E o Igor respondeu aí. O sonho de José. O sonho de José. José viu o sol, a lua, né? E no sonho dele foi 11 estrelas se curvando diante dele, porque ele era uma das estrelas. Então, o sol e a lua e 12 estrelas são símbolo de quê? De Israel. Então, essa mulher vestida com sol, a lua e 12 estrelas não é a Virgem Maria, como a Igreja Católica interpreta. Essa mulher se chama Israel. Então, vamos lá. Versículo 2, olha que interessante. Ela estava grávida. Opa! A mulher estava grávida. E a ponto de dar à luz. Rapaz, quando a mulher está a ponto de dar à luz, o que está acontecendo no corpo dela? Ele está tendo o quê? Ah, o Rafa, dores de parto. A Naciele falou as contrações. Muito bom. Olha só,
essa mulher, que é Israel, estava grávida, a ponto de dar à luz, então isso aqui é dor de parto. Ela está tendo as suas contrações, olha só, gritando por causa das dores do parto. Outro sinal foi visto no céu. Opa! Então, o primeiro sinal foi uma mulher vestida com sol, a lua e 12 estrelas, com dores de parto. Agora, outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Tendo sobre as cabeças 7 coroas reais. Olha só, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. Ela parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho, assim que nascesse. Então, aqui nós estamos vendo 2 gerações. A mulher dando à luz e o dragão vermelho, que arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, sinônimo dos anjos caídos. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Isso é a citação de Salmo 2:9, o Salmo messiânico. Então, esse homem que nasceu da mulher é o Messias, e governará todas as nações com cetro de ferro. Só que o texto continua, mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Ih, rapaz, o Machia morreu e foi para o céu, foi assunto aos céus. E ela, a mulher, Israel, fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse cuidada durante 1260 dias. A seguir, houve uma batalha no céu. Micael e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, de modo que não mais havia lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente. Está vendo que nós estamos falando do mesmo assunto? Também conhecido por Diabo e Satã, o adversário. O enganador do mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma voz forte do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Messias, porque o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem de seu testemunho. Mesmo diante da morte, não se apegaram à vida. Mártires, está vendo? Verso 12. Portanto, regozijem-se, ó céu, e os que nele habitam. Mas ai de vocês, terra e mar, porque o adversário desceu até vocês. E ele está muito irado por saber que seu tempo é curto. E geração maldita essa. Verso 13. Quando o dragão viu que tinha sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Mas a mulher recebeu par de asas da grande águia
para que pudesse voar ao seu lugar no deserto, onde será sustentada durante uma estação, 2 estações e meia estação. Daniel 7, 25, 12 e 7, né? Fora da presença da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, veio socorrê-la. Ela abriu a boca e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Verso 17. E a gente termina aqui. Marca o 17, por favor, da sua Bíblia. E aqui é o X da questão. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra quem? Contra o resto de seus filhos. Olha a geração da mulher aí. Olha a descendência da mulher aí. E o dragão lutou contra quem? Quem são os filhos da mulher? Quem é a descendência da mulher? Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua. Então, aqui, a geração calcanhar do Messias, está aqui. O que eles são? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua como Messias. Estes vão sofrer perseguição contra o dragão e a geração da serpente. A geração do dragão. A geração da serpente. E aí, nós vimos aqui dores de parto, né? E aonde que fala de dores de parto? Revilei Hamashia. Dores de parto do Messias. Mateus capítulo 24. Isso aqui está dentro da cultura judaica, tá, irmãos? Você vê que os escritos do Novo Testamento são totalmente judaicos. Então, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é a espinha dorsal da escatologia. É a escatologia de Yeshua. É o ensino das últimas coisas por Yeshua. Yeshua explicou os últimos acontecimentos. E ele falou das dores de parto. E nós vimos que as dores de parto está correlacionada com a geração calcanhar do Messias. E aí, o Talmud, e agora nós vamos fazer uso de outro livro judaico, que é o Talmud. Vamos lá, o que é Talmud? Né? Outra literatura que eu vou usar. Talmud é um livro, como é um livro, como a Sandra colocou aí, é um livro judaico. Ele foi terminado no século 6, 7, tá? Depois de Cristo. Então, foi no ano 600, 700 que ele foi concluído. Só que eles têm comentários do século, da época de Yeshua e anteriores a Yeshua. São comentários da Torá, né, chamado de Guemará. Então, são discussões de rabinos sobre os textos do Tanar.
que, como a gente disse, virou livro. Então, toda aquela tradição oral que veio desde a época de Moshe, desde a época de Moisés, está tudo dentro desse livro, do Talmud. Livro muito importante que eles tentaram queimar e acabar com esse livro várias vezes nos anais aí da história. Mas vamos lá. O que o Talmud fala do Revilei Hamashia, as dores de parto do Messias? Olha só se lembra alguma coisa. Olha se lembra alguma coisa na mente de vocês aí, estudiosos das Sagradas Escrituras. O Talmud diz assim, como já citou o pastor Wagner aí, no Sanhedrin 97a. O Rabino Yitzhak disse que o Rabino Yohanan falou. Está vendo como é que é a tradição oral que foi escrita? Na geração em que o filho de Davi virá, quem que é o filho de Davi? O Messias. Os acadêmicos serão numericamente poucos. Você está vendo mentes brilhantes aí no século XXI, Rafa? Muito pouco. Então, na geração que antecede a vinda do Mashiach, os acadêmicos serão numericamente poucos. E principalmente acadêmicos da Torá. Você está vendo teólogo de ponta? Não tem. Está vendo grande rabino surgindo aí? Não tem. Olha só, então vamos lá. Quanto aos outros, rapaz, seus olhos vão falhar de tristeza e luto. Haverá muitos problemas. Olha só, geração que antecede a vinda do Messias. E os decretos do mal serão renovados. Com cada nova maldade vindo rapidamente, mesmo antes que a outra tenha terminado. Né? Ai, Covid-19, ai, segunda onda, terceira onda, quarta onda, e aí nós vamos surfando. Né? Antes de uma tragédia terminar, começa outra. Isso é a geração que antecede o Messias. Nossos rabinos ensinaram que aconteceria o seguinte: durante os 7 anos, ao final dos quais o filho de Davi virá. Quantos anos que vai durar a grande tribulação? 7. Então, olha só o que os rabinos escreveram. Nossos rabinos ensinaram que aconteceria o seguinte durante os 7 anos, ao final dos quais o filho de Davi virá. Olha só, não foi só Yohanan que profetizou, não. Isso mesmo, pastor Wagner, não fere em nada o que Yeshua ensinou, em nada a revelação que João teve do Apocalipse, não fere em nada nos escritos de Paulo. E o que vai acontecer durante a grande tribulação, segundo os rabinos? Olha que interessante, irmãos. E aí vocês vão entender o Revilei Hamashia, as dores de parto do Messias. Olha o que vai acontecer. 7 anos. No primeiro ano, fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra. Sobre um campo, choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. Amós 4:7. Então, primeiro ano, escassez de chuva em alguns locais. No segundo,
as flechas da fome seriam lançadas, escassez de alimentos e ninguém ficando satisfeito. Opa, fome. Será que os cavaleiros do Apocalipse falam disso? No terceiro ano, haverá uma grande fome, durante a qual homens, mulheres, crianças, homens piedosos e santos morrerão. Terceiro ano. E a fome vai fazer a Torá ser esquecida por seus talmidim. Terrível, irmãos. Terrível. Para a fome fazer o camarada esquecer da Torá, é negra. Vamos lá, no quarto ano, haverá abundância de algumas coisas, mas escassez de outras. O que é a contração? A dor do parto. Ela aperta, alivia. Aperta, alivia. E são as contrações, as dores de parto. Você viu? No quarto ano haverá abundância de algumas coisas, mas escassez de outras. No quinto, haverá grande abundância. As pessoas vão comer, beber e se alegrar. E a Torá vai retomar para seus talmidim. No sexto ano, haverá sons. Olha só que interessante. À luz do que se segue, sejam rumores de guerra, conforme, está em Mateus 24:6. Ou vozes celestiais e som de chofar, anunciando a vinda do Messias. Então, já no sexto ano, segundo os rabinos, a vinda do Messias já vai começar a ser anunciada ao som de chofar. Vozes celestiais, conforme também está profetizado em Apocalipse. No sétimo ano, haverá guerras. E no final dos 7 anos, o filho de Davi virá. Sanhedrim 97a. Totalmente profético. Nos ajuda a entender a expressão Revilei Ramachi, as dores de parto do Messias, que Yeshua falou ali, vai haver dor de parto. Abre aí agora, Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 4. Eles perguntaram, Yeshua, quando será o Olam Hazé? Como é que eu vou saber que o Olam Rabá está chegando? Como é que eu vou saber que o Olam Hazé, o mundo presente, está terminando? E Yeshua respondeu, cuidado. Atenção. Não deixem ninguém os enganar. Se Yeshua falou para tomar cuidado e não deixar ser enganado, é porque nós vamos ser enganados. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Messias. E desviarão a muitos. Olha só. E qual será o sinal da sua vinda e de que o Olam Hazé está terminando? Vocês ouvirão rumores de guerra por perto e notícias de guerra distantes. Nós estamos ouvindo aí rumores de guerra civil, no Brasil. E notícias de guerra no Irã, com Israel, Síria, Rússia contra a Ucrânia, China contra Taiwan. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras,
haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Revelei. Dores de parto. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte. E todos os povos os odiarão por minha causa. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Percebeu aí? Nós vamos ser odiados. Já somos, né? Mas esse ódio vai aumentar. E esse ódio vai virar perseguição. Aí eu fico pensando, gente, nós estamos em plena liberdade, nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade para estudar a Torá, né? As plataformas nos permitem falar sobre a fé, e a live está vazia. E na hora que chegar a perseguição, onde não vai ter plataforma que poderá ser usada, você vê, algumas plataformas tiraram até presidentes de república, como Donald Trump, né, por falar de política, nem de fé, mas porque defende o conservadorismo, né, que é a cultura judaico-cristã. Essas pessoas não vão suportar isso aqui que nós estamos lendo. E alguns cristãos vão nos entregar, igual a gente presenciou aí na questão da pandemia. A gente via cristãos contra aqueles que se reuniam e denunciando a igreja, aqueles que se reuniam. Olha o que o Talmud, no Tratado Sanhedrin 97a, fala sobre isso aqui, ó. Sobre traição e ódio de uns para com os outros. Nossos rabinos ensinaram, porque Adonai fará justiça a seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi. Deuteronômio 32, 36. O filho de Davi não virá até que haja muitos delatores. Sanhedrin 97a. Delatores. Nós vamos, pastor Wagner, vivenciar a Santa Inquisição de novo. Vai ter nego delatando o outro, entregando o outro. A perseguição vai ser instaurada e vai ter muito delator. Mas vamos lá. Versículo 10 de Apocalipse 24. 10 eu já li, versículo 11. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. Olha só. Falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Então, o amor vai se esfriar. Por causa de quê? Por causa do crescente distanciamento da Torá. É a geração da serpente. Cada vez mais ela cresce, cada vez mais a população está se distanciando da Torá. Isso vai fazer com que o amor se esfrie, né? E até o nosso amor para com o eterno, para com os mandamentos, para com Machia, o nosso amor para com a Torá pode se esfriar. O versículo 13 diz: mas quem suportar até o fim será salvo, será libertado. Então, novamente, o antídoto para a mordida da serpente no calcanhar é a Torá. Mas conhecimento teórico? Não. Cumprimento de Torá é um antídoto contra o veneno, contra o bote, quanto
contra a mordida da serpente no calcanhar. E ela morde no calcanhar de quem? Dos filhos da mulher, daqueles que servem a Deus. Vai ferir quem? Aqueles que não obedecem e executam as instruções da Torá. O bote vai acontecer. Vai ser atingido. E aí, a pessoa, né, está aumentando a iniquidade, está aumentando o distanciamento da Torá, está aumentando o número de falsos profetas. Os escolhidos vão ser enganados. Olha só, o texto diz muitas pessoas. Versículo 11 aí, muitas pessoas vão ser enganadas. Muitas pessoas. Olha o versículo 24, vamos dar um saltão aqui, ó. Porque aparecerão falsos messias e falsos profetas, realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. E é possível enganar os eleitos? Claro que sim. Eu já ensinei, eleição é diferente de salvação. O povo de Israel é eleito. Mas nem todo judeu é descendente de Abraão, porque ele não pratica a Torá. Ele não recebeu Yeshua como Mashiach. Então, muitos vão ser iludidos pela serpente. E aí, eu me lembrei do ensinamento que o pastor Wagner deu há um tempo atrás na live. Abre aí 2 Coríntios 11. Paulo fazendo um midrash da serpente com Eva, com Rassatã, com Satanás, enganando agora a igreja. Assim como a serpente enganou a Eva, a mulher, assim a serpente vai enganar a igreja. 2 Coríntios 11. Olha para o seu cônjuge, olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para o seu irmão, olha para sua irmã. Ela está tendo esse tipo de ensinamento? Ela está aqui? Isso aqui é azeite que nós estamos recebendo. Isso aqui é azeite que nós estamos colocando aqui. Nós estamos sendo virgens prudentes. E na hora que o Mashiach tardar, nós vamos ter bagagem. Nós vamos ter suprimento para suportar esses 7 anos aí. Tem gente que não. Ah, vai estar do meu lado, a Anaceli vai estar do meu lado. Você acha que vai? Vai ver como é que foi o nazismo. Se marido ficava com a esposa. Vai ver. Vai ver se filho ficava junto com o pai no nazismo. Os 7 anos, as dores de parto que antecede a vinda do Messias, para essa geração calcanhar do Messias, a gente tem que ficar em alerta. Mas vamos lá, 2 Coríntios 11. Desejo que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Por favor, suportem-na. Tenho ciúme de vocês, do tipo de ciúme de Deus, porque prometi apresentá-los como uma virgem pura para o casamento com o marido, o Messias. E temo
E temo, Paulo falando, que, de algum modo, a mente de vocês tenha sido seduzida e enganada da devoção pura e simples ao Messias. Do mesmo modo que Havá, que Eva, foi enganada pela serpente e sua astúcia. Então, Paulo faz aqui uma analogia. Assim como Eva foi enganada pela serpente, a geração da mulher, a igreja, está sendo enganada. Está tendo a sua mente seduzida e enganada por Satanás. Qual que é o antídoto? Como é que eu firo a cabeça da serpente e mato a serpente? Obedecendo a Torá, praticando a Torá e dando testemunho de Yeshua. E aí, para a gente finalizar, eu quero lembrar vocês aí, ó, os dois textos. Paulo falando também, no mesmo contexto da vinda do Messias, 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Um irmão lê para nós aí, 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12, e o outro irmão lê para nós, 1 João 4, 6. Eu quero que esses versículos fiquem frescos na mente de vocês. 1 João 4, 6. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, Tiago. Espírito da verdade, espírito do erro. Agora o outro irmão vai ler 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Segunda Tessalonicenses 10, 12, 10 ao 12. E com todo engano da injustiça para os que parecem, pois não receberam o amor da verdade, para serem salvos. Verso 11. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creia na mentira. Verso 12. Para que seja julgado todos que não crerem na verdade, e antes tiverem prazer da iniquidade. Amém. Obrigado, Diácono Alvino. Então, olha só. A operação do erro, o espírito do erro, em oposição ao Espírito de Deus. E aí, para finalizar, para a gente finalizar, que já acabou nosso tempo, nós temos também no Talmud, na Mishnah Sotá 9:15, fala sobre a época da vinda do Messias também, a geração calcanhar do Messias. Aqui no Brasil, a gente não vê muito isso. Eu presenciei um pouquinho na minha conversão, porque eu venho de uma família tradicionalmente católica. Mas vai para o mundo árabe, vai para o continente africano todo ali, que é islâmico. Vai para o Oriente Médio ali, você vai ver isso aqui. Com o advento dos passos de Machia, a insolência aumentará e os preços subirão. Nada novo, né? O governo se voltará
para a heresia, e ninguém os repreenderá. A sabedoria dos eruditos se degenerará. Aqueles que temem o pecado serão desprezados, e a verdade estará em falta. Os jovens envergonharão os idosos se erguerão em deferência aos jovens. Um filho caluniará o pai, uma filha se levantará contra a mãe, uma nora contra a sogra. E os inimigos de um homem serão os membros de sua casa. Mishiná Sotá 9:15. Para quem conhece de Bíblia, resumindo, balanço geral, você está vendo, nós já estamos vivenciando o advento dos pastos de Machia. E agora, para a gente finalizar, Mateus, capítulo 10, versículo 35 a 38. Quando eu li esse texto do Talmud, logo já linkei com esse texto, porque o final é idêntico. Os inimigos de um homem serão os membros de sua casa. Então vamos lá. Mateus. Aí que você vê que o evangelho de Mateus era o evangelho dos hebreus mesmo. É muita semelhança. Mateus 10. 10:38. 10:35. Olha só. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os membros da própria casa. Citando Malaquias 7:6. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vivenciei isso aqui na minha conversão. Quando eu converti, minha mãe disse que se ela fosse um veneno, ela matava todos os crentes. E eu era proibido de ir para a igreja. Eu, com 15 anos de idade, eu tinha que chorar para poder ir para a igreja, para o culto. Então, eu tive que provar desse versículo aqui na minha conversão. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Hoje, como nós vivemos na geração calcanhar do Messias, o pai que manda, vai meu filho para a igreja, vai congregar, minha filha. E o filho não vai. A filha não vai. É a geração mais baixa espiritualmente. Não tem perseguição nenhuma, não tem oposição nenhuma. E nem assim congrega, nem assim faz a obra. Vamos lá. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quantas vezes eu tenho que abrir mão de brincar com a Rívica, de estar com a Rívica, de estar com a Anaceli, por causa do reino? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A palavra de Yeshua. E quem não toma a sua estaca de execução, a sua cruz, e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. Mas a pessoa que perder sua vida por minha causa, a achará. Esse último versículo também fala muito da minha conversão. Por quê? O que eu ouvi do meu tio mais louco que eu tenho? Você está muito jovem. Vai curtir a vida.
Minha mãe falava comigo, deixa você ir para a igreja quando você estiver velho, quando você tiver para morrer. Você tem muito tempo pela frente. Vai viver a vida. Você vai perder a sua vida. E aí eu lembro da palavra de Yeshua. Quem perder a sua vida por minha causa achará. Mas quem acha que servir a Cristo está perdendo tempo? Está perdendo a vida? Está deixando de curtir? E vai curtir? Vai perder a sua vida. Por que a maioria dos jovens brasileiros não se converte ao evangelho? É a primeira coisa que eles vão colocar na balança. Nossa, mas se eu virar crente, se eu me converter a Deus, eu vou ter que parar de ficar. Eu vou ter que parar de fornicar. Nossa, eu vou ter que parar com os rock, parar de beber, parar de fumar. Não, é melhor não. É melhor não. Eu vou perder a minha vida. Então, essa é a fala de Yeshua. Tem muita gente falando, não, eu não posso me dedicar à igreja, eu não posso me dedicar ao reino, eu não posso devotar. Eu admiro muito o senhor, eu admiro muito o pastor Wagner. Nossa, vocês são demais. Vocês colocam carro na estrada, vocês andam à distância, o que vocês fazem, oh, eu admiro demais. Mas para mim não dá. Quem achar a sua vida, a perderá. Mas a pessoa que perder a sua vida por minha causa, a achará. Não, não posso. Eu não posso me dedicar ao reino. Eu tenho que dedicar a minha casa. Eu tenho que dedicar a minha família. Eu tenho que dedicar a minha carreira. Cuidado. Quem amar mais, pai e mãe, filho, filha, a sua própria vida, do que Yeshua, vai ficar de fora do reino. Isso é evangelho puro. Isso aqui é o tutano do evangelho. Isso aqui é o mocotó do evangelho. Isso aqui é a mensagem da cruz. Você tem que pegar a sua cruz. Cruz fala de morte. Você tem que morrer para você mesmo, para você ser discípulo de Yeshua. O livro está a caminho. O tema do discipulado de Dietrich é esse. O preço do discipulado. Tem muita gente que está batendo o peito aí falando que é discípulo de Yeshua, não é discípulo nada. Porque isso aqui não acontece na vida dele. No dia a dia não acontece. E eu li uma frase filosófica hoje, eu até passei a seguir a página. Falou, olha, o barulho das suas atitudes e das suas ações não me permite ouvir a tua opinião, a tua voz. O barulho das suas atitudes, das suas ações não me permite ouvir a sua voz. As atitudes, meus irmãos, falam muito mais do que palavras. É por isso que eles chamam o apóstolo João de apóstolo do amor. É porque eles não sabem fazer uma leitura correta do que é a carta de João. É só soco na muleira. Aquele que diz está nele, aquele que diz que é o seu discípulo, aquele que diz que não tem pecado, é crente falador, é crente que fala. Falar, fala, mas prática, ação, nada. E aí eu não vou terminar com frases filosóficas, eu vou terminar com o texto de João. Ele diz assim: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, a nossa referência é Yeshua HaMashiach. Louvado seja o Messias para todo sempre. Amém.
Então é isso, meus irmãos. Geração calcanhar do Messias, Ikveta de Meshirra, e nós estudamos também sobre as dores de parto do Messias, Revilei Ramachia. Amém? Então, irmãos, shalom, shalom.